Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo. Espero que esteja tudo bem com você. Sou o Lucas Carvalho Santos, monitor de Teoria Geral do Processo e de Direito Constitucional. E hoje faremos uma revisão e uma introdução de um assunto de extrema relevância. E qual assunto não é de extrema relevância, não é mesmo? Exceto pela separação da Virgínia e do Zé Felipe, que eu acho que além deles não interessa a muita gente, né? Mas vamos lá. Do que a gente vai tratar hoje? Do que falaremos hoje? Teremos um enfoque maior, visto que a prova de vocês é essa sexta-feira, se eu não me engano, né? No controle de constitucionalidade, que eu já vou dizer o que é. Porém, vamos ter uma brevíssima revisão, porque infelizmente eu não tenho tempo hábil por mim. Eu ficava aqui horas e horas debatendo sobre cada inciso, artigo 5º da Constituição. Então, como é de extrema importância, eu peço para que vocês leiam cuidadosamente esse artigo depois, correto? Mas vamos lá, só para a gente ter uma ideia. O que são os direitos fundamentais? Basicamente, são os direitos sem os quais a gente não pode viver minimamente bem, dignamente bem. Por quê? Eles começaram a tomar relevância, essa ideia de dignidade da pessoa humana, de primeiro, criar uma proteção, um lugar em que o Estado não pode violar, é uma ideia lá desde a Magna Carta de 1215, com essa ideia em que há pontos na vida do cidadão que o Estado não pode se intrometer. Essa é também uma das funções dos direitos e garantias fundamentais. Estabelecer, principalmente no que tange a primeira geração desses direitos, né? Um lugar em que o Estado não pode abusar, não pode interferir, não pode entrar. Estado, nesses direitos, por exemplo, um direito de expressão, são os direitos de liberdade, né? Que remontam ao tema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Você não pode me proibir desse direito. Você não pode me calar. Ou seja, a liberdade é um ponto, é um lugar em que o Estado não pode interferir. Precisamos ter muito bem delimitado quais são os direitos, quais são os direitos em que o Estado não pode interferir neles, né? E além disso, aí damos um salto histórico, que é após o regime nazista, após o término da Segunda Guerra Mundial, me desculpe, em que teve-se ocorreu as atrocidades do regime nazista, vimos o quão descartável e quão, quão feroz o ser humano pode ser, quão atroz o ser humano pode ser, decidimos estabelecer certos limites, certos, certos parâmetros, standards de proteção à dignidade humana. E os direitos fundamentais são esses direitos que garantem o nosso mínimo existencial, o mínimo que devemos viver, o mínimo que precisamos para viver com dignidade. Porque, fora isso, se não houvermos nem ao menos isso, estaremos vivendo de uma forma indigna, de uma forma abaixo do que nós deveríamos viver. E isso é basicamente a função dos direitos e garantias fundamentais, né? Nos proteger dos arbítrios do Estado. E agora, numa ideia, não, o Estado também não tem só se abster de praticar as condutas que firam esses direitos, como, por exemplo, o Estado não pode processar alguém sem o devido processo legal, trazendo um pouco mais para a nossa matéria de teoria geral do processo. O Estado não pode promover contra alguém um processo em que as provas sejam obtidas de uma maneira ilícita, tenham sido obtidas de uma maneira ilícita, certo? E também, agora, o Estado deve promover formas de construção de um devido processo legal, que também é um direito fundamental.
né? Porque como vamos ter um processo, como a jurisdição, que é um poder do Estado, vai atuar sem regras, da forma que achar melhor? Viu como o Estado tem muito mais poder que você, ele pode fazer bem dizer o que ele entender? Sem esses standards, sem essas barreiras, esses parâmetros, a atuação do Estado fica arbitrária e tirana. Agora, além disso, ele deve promover meios do devido processo legal. Então, ele deve disciplinar em lei como vai funcionar a produção de provas, quando o juiz pode julgar, quando ele não pode julgar. E isso são exemplos, né, de direitos e garantias fundamentais. Direitos são os bens conferidos a nós, né, aquelas vantagens conferidas para a gente. Então, por exemplo, ninguém será preso sem o devido processo legal. E as garantias são os meios e instrumentos de realização, de proteção, de efetivação desses direitos. Então, por exemplo, se ninguém pode ser preso por sem, sem o devido processo legal, o habeas corpus serve para relaxar prisão que foi feita sem o devido processo legal. No geral, é isso. Gente, só um minuto. Estudem melhor esse ponto, que são os dos direitos e garantias fundamentais, os descritos no artigo 106 da Constituição. Agora vamos partir de um tema para um tema super importante. Como nós sabemos, a Constituição é a coluna do Estado. É ela quem define esses próprios direitos fundamentais, como o Estado vai funcionar e garante a democracia. Essa é basicamente a função do Estado moderno, né? Essas são as três funções. E é importante protegermos as disposições constitucionais, mantê-las intactas e garantir eficácia a elas, certo? De fazer valer o que está escrito ali, visto que é o principal, não só documento estruturante do Estado, ele não é só um documento político, como também o principal documento jurídico de um país, visto que é nele que estão descritos os direitos e garantias fundamentais, como o poder judiciário vai funcionar. E não além disso, agora trazendo para um campo mais filosófico do direito, na, na visão de Paulo Nader, que não vê só o direito como um amontoado de normas destinados a regular a vida social, e sim um meio, uma forma, um método de trazer a justiça e levar o bem comum a todos. Essa é uma das funções do direito, que vimos uma interpretação moderna para o direito. Não só um meio regulador, um meio de regramento da vida social, mas sim um método, uma ferramenta para alcançar a justiça e o bem comum. Dito isso, a Constituição é a primeira, pelo menos, tentar a fazer isso, radiando princípios para a elaboração das outras normas. Então, por exemplo, trazendo que a Constituição determina que ninguém será processado, nem perderá seus bens sem o devido processo legal. Dito isso, cabe a outra norma, norma infraconstitucional, trabalhar em cima desse princípio, elaborando, elaborando um processo justo e eficaz, né? Dito essa introdução. E, como, como vemos, nem todo, na realidade, vemos que nosso processo de elaboração legislativo, que inclusive nasce da Constituição, porque é a Constituição que determina isso, nem sempre por um desconhecimento, por uma falta, por um desconhecimento, por uma, ou às vezes má fé, as normas que são elaboradas não respeitam o que está disposto na Constituição, por diversas razões, porque nós sabemos, muitas vezes, os nossos legisladores não são pessoas formadas em direito, elas não conhecem direito, apesar de ter assessoria jurídica,
A Constituição tem muitos artigos, são muitas regras que talvez eles não tenham, desculpa, controle de tudo. Portanto, não só por isso, houve a necessidade de criar um meio, um método, uma ferramenta de análise e de proteção das normas, para ver se o que aquela norma diz está de acordo com a Constituição. Porque, se eu não me engano, Kelsen que diz isso, a Constituição é a principal fonte de validade de uma norma. Então, basicamente, se está de acordo com o que está descrito na Constituição, aquela norma é válida, ela é boa, ela pode estar no ordenamento jurídico. Tem um problema. Então, aí tudo bem, não há necessidade de controle de constitucionalidade. Agora, por que o controle de constitucionalidade surge? Ele surge justamente por causa das normas contrárias à Constituição. Então, se aquela norma é contrária ao principal elemento de validade das outras normas, elas têm que estar fora, porque ela está em desacordo com a base de todo ordenamento jurídico. Então, ela precisa ser extirpada, ser extinguida de determinado ordenamento. Mas como se faz isso? Como é feito essa remoção da norma inconstitucional que viola as disposições constitucionais do ordenamento jurídico? Simplesmente pelo controle de constitucionalidade. Em só um minuto, dizer a vocês, meus caros colegas, meus caros amigos, qual que é a principal finalidade desse controle? Retirar, fazer o que você deseja, mas tirar essa norma do ordenamento jurídico, das leis, porque ela macula, ela viola, está de desacordo com as disposições constitucionais. Então, por exemplo, se a Constituição fala que não são válidas, não é admissível prova ilícita no processo, não pode vir uma lei dizendo que as provas obtidas por meio de escuta telefônica sem autorização judicial são válidas, viu? Porque vai de encontro com uma norma constitucional. Isso não é permitido, isso não faz sentido. Então, portanto, a gente tem que remover isso. E não só é, impedir, não a controle de constitucionalidade não tem a única finalidade de tirar essa norma inválida que vai de encontro com as disposições constitucionais do ordenamento jurídico. E também tem, também funciona como um meio, um jeito de dar conferência às normas constitucionais. Porque se você descreve que tem que ser A e é B, fazem B e continuam por assim mesmo, os preceitos constitucionais descritos não valem de nada. Não precisa estar ali, já que ninguém vai respeitar. Então, para dar eficácia às disposições constitucionais, essa norma que não está de acordo com elas precisa ser apagada, precisa ser extinta. E outra coisa, para que isso aconteça de uma forma lógica e coerente, precisamos ter em nossa mente que a Constituição, lembra da pirâmide das normas de Kelsen? Ah, de teoria geral do direito, lembra? E o que eu acabei de falar aqui, que ela ocupa na pirâmide normativa, a Constituição é o topo, ou seja, ela é o instrumento que dá o ok, que dá o joinha, que valida as outras normas, e além de irradiar princípios. Porque princípio é basicamente, as normas de direito são divididas em regras e em princípios. Eu vou focar aqui nos princípios. Basicamente, de uma maneira muito grosseira, é o desejo de alcançar um estado de coisas. É um meio para alcançar um estado de coisas. Então, o princípio, por exemplo, da não incriminação é para que o processo, por exemplo, criminal seja justo, que você não
produza provas contra você porque queremos um processo justo, uma instrução processual justa. Dito isso, para que então a Constituição deve estar no topo da pirâmide, né? Para que esse controle tenha sentido, porque ela é o sistema que valida as outras normas. Então, por exemplo, se ela fosse qualquer outra norma, não faria sentido, né? Tratá-la com tanto esmero e ter esse controle se ela fosse simplesmente qualquer outra norma. Por não ser simplesmente qualquer outra norma, há esse controle de constitucionalidade. E tá, beleza. Você me disse que existe esse controle, falou de princípios, falou bonito, falou legal, falou disso, falou daquilo, mas beleza. Nós temos uma norma que está dis- contra contra disposições constitucional, e agora a gente faz o quê? Como é que a gente verifica isso? Como a gente vai ver? Quem que é responsável por dizer, opa, essa norma é inconstitucional, essa norma não deveria estar aqui, o que está acontecendo? Existem órgãos de controle de controle constitucional. Existem dois órgãos, especificamente o órgão político e o órgão judiciário. Mas beleza. Ordenamento não está previsto no nosso sistema político. Ele é um órgão justamente criado para para conferir se as normas estão de acordo com a Constituição. Por exemplo, o Conselho Constitucional francês, previsto na Constituição Francesa de 1958. Veja que ele é um órgão diferente do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Gente, só um minuto. Ele é o órgão, lembrar um pouquinho, legislativo tem a função atípica, típica e atípica. Atípica é típica legislar e atípica administrar, por exemplo, porque a Câmara, a Câmara, o Congresso Nacional, bicameral, composto por Senado e Câmara dos Deputados, eles têm uma certa autonomia para se administrar, certo? E exercer, além da administrativa, o controle ser um órgão de controle de constitucionalidade. Apesar dele também fazer isso, veja que não é função típica, específica dele. Enquanto esse órgão político, a razão de ser dele é ver se as normas estão de acordo com a Constituição. E o órgão jurisdicional, que é controle, que é exercido esse controle. Então, o órgão responsável por verificar se aquela norma está de acordo ou não com a Constituição, aplicando a ferramenta, o método de controle de constitucionalidade, aqui, via de regra no Brasil, é o órgão jurisdicional. Ou seja, esse controle de constitucionalidade exercido e aplicado pelo Poder Judiciário. O principal exemplo, e ele foi criado justamente para isso, é o STF. O STF é o órgão jurisdicional, ou seja, cabe ao STF, o guardião supremo da Constituição, não só guardião, como também intérprete, analisar, verificar se é que a norma elaborada, produzida, está de acordo com as disposições constitucionais. Estão de acordo com as disposições constitucionais. Dito isso, há duas formas. Beleza. Definimos o que é controle de constitucionalidade, que é o método, caminho, ferramenta de análise de compatibilidade das normas com a Constituição. Sabemos que pode ser quem faz é um determinado órgão, pode ser ele político ou judiciário, mas como vemos aqui que não existimos por exemplo, um Conselho Constitucional brasileiro, não é não é esse órgão político que faz, quem faz é o judiciário. Tá.
Beleza, sabemos disso. Agora, como é feito esse controle? Me diga, por favor. Tá. Existem duas formas de controle de constitucionalidade: controle preventivo e controle repressivo. Vamos começar pelo controle repressivo. Tá. O controle repressivo, vamos imaginar que uma norma que é diferente, que é incompatível com a Constituição, seja uma doença, seja uma doença. E há duas formas de tratar uma doença: antes prevenindo e antes dela ser contraída e reprimindo-a depois que ela já é contraída. Não é diferente aqui. O controle preventivo, ele tem como finalidade de matar já na raiz o problema. Resolver, exterminar e acabar com a doença antes de que ela infecte o paciente. Então, aqui seria fazendo um paralelo com a medicina preventiva. Por quê? Ela tem a função de prevenir a doença. Aqui não é diferente. Só que em vez de ser doença, é uma norma que está desacordo com está em desacordo com a Constituição. E ela é feita pelo legislativo e pelo executivo. Então, por exemplo, antes que a norma passe a fazer parte do nosso ordenamento jurídico, ela passa por um processo legislativo, justamente para verificar, além de ter um correto para a elaboração da norma, verifica, e uma das funções desse processo legislativo é verificar a compatibilidade dessa norma com a Constituição, pela Comissão de Cidadania e Justiça. Esse é um claro exemplo da, de uma forma de controle de constitucionalidade preventivo exercido pelo Legislativo. Ou seja, o Legislativo está impedindo que a norma integre o ordenamento jurídico. Ou veto presidencial, no artigo 66, né, em que ele veta a norma se ele entender que a norma fere, se eu não me engano, é o executivo exercendo o controle de constitucionalidade preventivo, prevenindo que o nosso sistema constitucional fique doente. E não há só o meio repressivo, preventivo de controle, mas também o meio controle repressivo, em que a doença já se instaurou no organismo e precisamos tirá-la dali. E quem é o responsável quem seria o médico responsável por tirar a doença, curar a doença? O judiciário. Porque por um descuido, uma falta técnica, a norma passou, não houve um efetivo controle preventivo, a norma começou a integrar nosso sistema, o nosso sistema jurídico. E essa norma está em desacordo. Cara, tá, beleza. Nós vimos que o controle preventivo é exercido pelo executivo por meio do veto e pelo legislativo por meio das comissões, e uma delas é da Comissão da Cidadania e Justiça, né? A CCJ. Tá, temos isso em mente, ok, beleza. Agora, me diga, como o judiciário faz isso? Faz isso de duas formas. Gente, só um minuto. Por meio da via de ação e via de exceção. Antes de tudo aqui, ó, só trouxe para corroborar, para dar substância em que, para argumento, não é um argumento, né, é um fato, que o responsável por guardar a Constituição e exercer o controle
repressivo de constitucionalidade é o STF, né? Como está bem claro aqui, artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, atribuindo, o dever do STF de julgar a ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade, a DPF, a DO, ou seja, o principal guardião da Constituição é o STF. Enquanto, para propor essas ações, né, porque por meio da via direta, ela basicamente, a via direta é a discussão da norma em si, a discussão da norma é abstrato. Então, você aciona o tribunal para discutir aquela norma, que em tese está em desacordo com a Constituição. Por via de uma ação, você propõe uma ação, ou seja, você movimenta o judiciário para analisar aquela norma e dizer se aquela norma está de acordo ou em desacordo com a Constituição. O julgamento, controle constitucional repressivo judiciário pela via de ação é basicamente isso. Ter uma ação própria para discutir, sem caso concreto, aquela norma. E nós fazemos isso por meio de ações, né? Por meio da ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, a arguição de descumprimento do preceito fundamental, mas nós vamos nos ater a somente a dois, né? A dois, as duas ações, a DI e a DO. Tá. Falamos que ação, para que que serve a ação? Ação direta de inconstitucionalidade. É a via, é uma das vias em que em que o Poder Judiciário aplica o controle de constitucionalidade de forma repressiva, ou seja, após a elaboração da norma, haverá discussão dela, ou seja, você vai movimentar o judiciário com uma ação específica para tal, para discutir se aquela norma está ou não em desacordo com a Constituição. É basicamente isso, ação direta de inconstitucionalidade. Você vai propor, originariamente no STF, diretamente no STF, a que... propor uma ação que questione a validade e a constitucionalidade daquela lei, né? Dizendo, olha, essa lei é inconstitucional por isso, por isso, por aquilo. E caberá ao Supremo fazer uma análise da norma, né? Interpretar a norma em abstrato. Não há como, na via de exceção, análise do caso concreto, e sim uma abstenção, uma abstração se aquela norma fere ou não a Constituição. Eu nem sei sobre o que se trata, mas muito sobre o que se trata. Eu trouxe como exemplo essa ação direta de inconstitucionalidade 4.874. Você pode entrar no site do STF, tem várias lá, mas trouxe só a título de exemplo. É que não só a, a formulação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É a mesma coisa, você vai se propor, você vai entrar diretamente no STF, vai propor ação discutindo aquela omissão, né? Por que que o legislador não o fez, né? Por que que o legislador ou o órgão, não legislador, mas necessariamente por que que não se tornou efetiva aquela norma? Por que que aquele mandamento constitucional não foi concretizado? Por que que ele não foi elaborado? Por que que não deram seguimento à empreitada? Vamos a ver aqui. Para que que serve essa ação? Ação direta de inconstitucionalidade tem a finalidade de retirar aquela norma, certo? Aqui, a ação de inconstitucionalidade por omissão, direta de inconstitucionalidade por omissão, ela tem a finalidade de concretizar a norma do Constituinte, passar da omissão para a ação, de concretizar aquele mandamento constitucional, né? Justamente para que lembra o que conversamos no começo, não só verificar, não só um sistema de verificação, mas sim
um sistema que também dê eficácia a as normas da Constituição. E aqui é um excelente exemplo, porque não adianta nada, gente, só um minuto, constituinte, pô, e constituinte general falou, olha, legislação, olha, faça isso, execute isso. Não ocorrer, não fizerem, tornar esse comando vazio. E tornando esse comando vazio, pode ocorrer violação de direitos, a não efetivação de direitos, o desamparo de determinada classe social. Isso é muito perigoso, não só para a democracia, mas para as pessoas realmente na vida real, né? Isso é muito perigoso. E não só, né? Não só isso, perigoso para nossa democracia também. Então é importante a concretização dos mandamentos constitucionais para dar eficácia às normas que estão descritas na Constituição, para que não se torne um simples pedaço de papel, né, distante da realidade. Agora tratamos, ó, vamos lá. Definimos o que é constitucionalidade, né, que serve um sistema de verificação entre a compatibilidade de normas com a Constituição. Os órgãos responsáveis, pode ser político, como o Conselho que está fora dos poderes tradicionais, vamos dizer assim, do Estado, que é responsável justamente para isso. Pode ser pelo órgão político ou órgão jurídico, que controle que esses órgãos exercem o controle por- de forma preventiva ou repressiva. No Brasil, a preventiva cabe ao legislativo em suas comissões, por exemplo, a Comissão de Cidadania e Justiça, Cidadania, Constituição e Justiça, se eu não me engano, o Executivo pelo veto presidencial e o Judiciário pela via de ação de exceção, né? Ele é responsável, me desculpe, responsável pelo controle repressivo, né? Ou seja, tirar a norma depois que ela passou a integrar no ordenamento jurídico. Por meio da via de ação, que é uma ação criada justamente com essa finalidade, vimos que podem ser ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e a DPF, mas trabalhando especificamente as ações em que é proposta diretamente, em que são propostas diretamente para o tribunal para discutir em abstrato aquela matéria, ou seja, não houve um caso concreto em específico, e sim haverá discussão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela norma, o que é conhecido como é a via direta. Agora vamos tratar da via de exceção ou a via indireta. Ou seja, vamos ter em mente que a via de ação, ela pensa assim, ela age, ela se movimenta. Você fez aquela ação para atingir tal resultado, determinado resultado. Ou seja, você propôs o Supremo porque você leu que a lei X, entendeu que a lei X é constitucional. E por ser inconstitucional, ela precisa ser retirada, removida do ordenamento jurídico. E você aciona o judiciário para discutir aquela norma e, se for realmente contrário à Constituição, extirpá-lo, o controle repressivo, né? Porque ela já passou a integrar o controle, o nosso ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico, certo. Beleza. Agora, a via de exceção é o objeto secundário dela, porque porque ela surge no meio de um caso concreto. Ela decorre de um caso concreto. A discussão da constitucionalidade daquela norma ou não é incidental, é descoberto no meio do processo. O processo não foi movido com essa intenção, como acontece na via direta.
o processo, a ação foi proposta com o fim de discutir na via direta, com proposta de discutir a constitucionalidade daquela norma. Na via de exceção, não. A discussão se aquela norma é constitucional ou não é sim surgiu no âmbito do processo, no meio do processo, né? Não, a ação não foi proposta com essa finalidade. Gente, então basicamente é isso. Tratamos sobre o controle de constitucionalidade. Basicamente foi isso. Não, lógico que isso não exime de um estudo mais aprofundado da matéria, em tirar dúvidas com os professores. Eu sei que tá meio apertado o tempo, né? Tá muito. Já a prova já é sexta-feira, mas isso, de um estudo, de uma videoaula, de ler os artigos, tá? Se tiverem dúvida até lá, podem entrar em contato comigo à vontade. Vocês têm meu número. Eu estou lá no grupo de monitoria, podem mandar mensagem à vontade. Não precisam ter medo. Não prometo resposta quase que imediata, mas prometo respondê-los. Em geral, é isso. Isso é o controle de constitucionalidade. É muito importante. Tá? Estudem, se dediquem e até mais. Fiquem com Deus.